Olha, tem a reportagem exclusiva agora do Brasil Gente. Presta atenção nessas denúncias aqui que foram feitas por cirurgiões da odontologia aqui do nosso estado, tá? Com exclusividade, a nossa equipe, ela apurou, né, essas denúncias. São ameaças que estão sendo feitas, segundo cirurgiões dentistas aí que fazem parte do CRO, em relação a membros do conselho. Um grupo de cirurgiões dentistas aí que denunciou perseguição do Conselho Regional de Odontologia aqui em Goiás. Veja com exclusividade na matéria especial da Jordana Aires. Esse grupo de cirurgiões dentistas denuncia que sofre ameaças. Eles seriam perseguidos pelo Conselho Regional de Odontologia de Goiás. Tudo começou depois que eles se reuniram para questionar a prestação de contas realizada no plenário da instituição no dia 29 de abril. Essa dentista, que preferiu não se identificar, explica o caso. No próprio dia 29, dentro da plenária de votação, houve uma ameaça para todo mundo que estava ali presente, certo? Primeiramente, dizendo que nós não poderíamos votar contra se nós não tivéssemos uma justificativa muito boa a respeito, tá? E essa justificativa ela teria que ser feita, inclusive, por e-mail. Se você votasse a favor da prestação de conta, que passasse a prestação de contas, ok. Mas se você votasse contra, você tinha que justificar por que você estava votando contra. E isso teria um prazo, inclusive, para ser realizado e teria que ser feito o envio dessa justificativa por e-mail. Tá? Isso foi uma das primeiras ameaças que nós recebemos. Nesse vídeo gravado pela mesma mulher, é possível escutar quando um homem pede para que todas as discordâncias em relação à prestação de contas sejam justificadas e enviadas via e-mail para análise. Então, quem não concordar alguma divergência da votação, nos comunica, a gente vai enviar a documentação e vocês têm um prazo de 24 horas. Mas a votação não é aqui no momento, no ato? É a votação, mas sim. Mas se você discordar, de algum você ponto, tem que justificar judicialmente. Aqui, esse momento é para fazer a votação e, em caso de discordância, tem um prazo para apresentar as razões de discordância. Isso é enviado do CFO e a CFO que vai avaliar. Mas mesmo que tenham sido contra, os dentistas alegam que não foram ouvidos e que, apesar da maioria ter votado pela reprovação dos números apresentados, a ata final afirmava que as contas haviam sido aprovadas por unanimidade. Este profissional também faz parte do grupo que denuncia as ameaças. Ele diz que a apresentação não foi feita de maneira adequada. Assim convocados, muitos colegas foram, as contas foram reprovadas, apesar de ter sido uma apresentação de contas ridícula, né? Feita num PowerPoint, sem comprovação de documentos fiscais. De fato foi. Acho que eles convocaram esperando que ninguém fosse, né? Assim como aconteceu em várias outras, né? Porque eles não colocam nem nos meios de comunicações oficiais do próprio Conselho. Essa dentista também estava no local no dia da Assembleia. Ela diz que assim que suspeitaram que a ata havia sido fraudada, pediram para a secretária e para o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Goiás corrigir, o que não foi feito. Ela conta ainda que foi necessário chamar a polícia. Vendo isso, pedimos para que a ata fosse corrigida e foi negada pelo presidente e pela secretária dele, que não corrigiriam a ata. Isso é um crime federal, fraudar um documento público. Então nós chamamos a polícia no momento para que fizessem uma errata com o advogado. Eles fizeram apenas uma errata, mas a ata continua, ela continua sem descrever o que aconteceu ali naquele dia. No dia seguinte, nós recebemos ameaças de vida, inclusive até a minha filha pelo WhatsApp. Então, nós estamos buscando direito dos colegas, que nós temos os direitos de averiguar as contas, o conselho é de todos, não é de uma chapa.
Essa imagem mostra uma conversa realizada por um aplicativo de mensagens. Uma pessoa, sem se identificar, avisa que o grupo de dentistas que teria se oposto ao conselho se meteu em um lugar errado e que já estavam sendo monitorados há muito tempo. Alega ainda que sabe onde a filha da doutora Ellen Matias estuda e os locais que ela frequenta. Em outro trecho, a pessoa sugere que eles não se metam com um conselho e parem de criar polêmicas. Para o advogado, a intenção é que o conselho volte à função de fiscalizar os profissionais da odontologia sem perseguição. O conselho ele é mantido com anuidades dos cirurgiões dentistas. A função do conselho é fiscalizar e lutar pelo bom conceito da odontologia. E isso, da forma que está, não está sendo feito. O foco em perseguições, tratamentos desiguais para os cirurgiões dentistas é muito grave. Então, o foco realmente dessas denúncias é que isso seja apurado. Não estou falando aqui que há um crime ou coisa do tipo, há indícios, tem que ser apurados para que haja uma transparência dentro do conselho. E com isso, que o conselho ele volte a ter um foco na principal atuação dele, que é a fiscalização de forma isonômica, sem perseguição. É sério, por quê? Não só porque não querem, pelo que eu percebi, deixar a limpo e transparente as contas que foram prestadas a todo o conselho, não só dessa forma, mas porque envolveram ameaças aí a criança, a filha da doutora cirurgiã dentista que fala na reportagem foi ameaçada. Você vê a mensagem aqui, enche a tela com a mensagem do WhatsApp que ela recebeu. De forma anônima e covarde, mandaram essa mensagem para a doutora. Estou passando para te avisar que saia dessa empreitada. Não se mete e cuida da sua vida, se você preza por ela. Olha isso, olha isso. Ele está ameaçando a vida dela e depois ele continua, ou ele ou ela, não se sabe ainda, a polícia vai investigar. Tenta amenizar esse bafafá e não crie mais polêmicas, ou vai se arrepender. Preza a sua carreira, Então fica quietinha. Nem bandido, cadê a fala que tem a fala pelo WhatsApp que ameaçam a filha dela? Porque tem uma fala da doutora que diz que eles ameaçam a filha, inclusive, dizendo que sabe onde a filha dela estuda. Nem bandido faccionado, isso é depoimento. Isso é depoimento, parece que está em depoimento no boletim de ocorrência já na delegacia. E é o que nós vamos apurar junto ao delegado ou delegada responsável desse caso, inclusive se for possível falar com a gente no segunda edição de hoje, sobre esse caso aqui, porque está envolvendo ameaça a vida da doutora e tem também depoimento ameaçando, dizendo que parece que a filha estuda em tal lugar. Nós sabemos a rotina, sabemos onde a sua filha estuda e a doutora disse isso aqui, na reportagem. Ameaçaram a filha dela. Nem bandido faccionado e sorrateiro, sorrateiro como tem bandido canalha, não mexe com filho e com família de ninguém. Nem bandido do PCC, do Comando Vermelho, ameaça a família. Isso é de uma forma covarde e vil que estão ameaçando esses doutores aí, que simplesmente estão querendo esclarecimentos. Simplesmente querendo esclarecimentos. Ninguém está dizendo se o conselho está errado ou não. Simplesmente eles querem esclarecer. Porque parece que as contas estão muito além do normal e do comum. Como disse o doutor também aqui na reportagem, fizeram de uma forma esdrúxula e ridícula num PowerPoint e ao menos explicaram, porque o negócio parece que passava ali sempre, passava sempre sem ninguém ao menos ver, se há um conchavo ou não, ou se há uma bandidagem dentro do Conselho Regional, que isso seja explicado. Agora, o pior de tudo é um canalha mandar uma mensagem ameaçando não só a vida da doutora que está empenhada em esclarecer tudo isso, mas também a filha da doutora. E uma covardia enorme. E digo mais uma vez,
Nem bandido faccionado, bandido de PCC, de Comando Vermelho, bandidão não mexe com família de ninguém. Isso é covardão que quer ameaçar e, na verdade, é um bundão. Essa que é a verdade. É covardão que quer dar uma de machão aí e por trás de um telefone, de forma anônima, é um bundão. Se você está me assistindo, você é um bundão que fica ameaçando família dos outros. Isso aí nem bandido faz, ó. Isso está pior do que bandido de bandido. Nós vamos analisando e vamos ver, inclusive aí, porque tem uma nota do CRO, tem? Cadê a Jordana? A Jordana vai vir com a nota, tem uma nota resposta aí do CRO em relação a essas denúncias, né, Jordana? Exatamente, Vicente. Antes de ler a nota, eu acho importante também repassar para quem está nos assistindo que são uma série de denúncias que estão sendo investigadas além da Polícia Civil. Também o Ministério Público entrou no caso para saber se existem aí a comprovação dessas denúncias. Eles alegam ainda que existiria por trás disso um esquema de rachadinha, né? Essa não é a principal denúncia do VT. O principal foco do VT neste momento é denunciar a questão da prestação de contas. Em relação ao print que você solicitou, eu vou pedir para a nossa edição colocar para que a gente possa mostrar na segunda edição, mas eu estou com ele aberto aqui, eu vou ler para o pessoal de casa. O ameaçador ou a ameaçadora fala o seguinte... Abre aspas, vou deixar apenas um pequeno aviso para você, doutora. Vocês estão se metendo onde não é o seu lugar. Acho bom parar com tudo isso. Nós monitoramos você há muito tempo. O negócio já vai virar para pior. Só tem uma coisa a dizer. Sua filha, ele cita o nome da filha aqui da doutora, ele diz que sabe onde ela estuda e sabe também que ela frequenta um shopping aqui em uma zona bastante conhecida no setor Bueno e que está de olho nela durante vários dias. Ele diz ainda, continua mexendo onde não cabe a você, que eu vou mexer naquilo que você mais ama. Também segure sua amiguinha suspensa. Tem muito mais a perder que ela, doutora. O Conselho Regional, Vicente, de Odontologia mandou a nota para a gente aqui referente à prestação de contas, certo? Segundo eles, na verdade, teria acontecido no dia 29/3, às 13h30, a Assembleia Geral do Conselho Regional de Odontologia de Goiás, destinada à prestação de contas do exercício de 2022. Eles falam que sim, houve uma convocação, já os cirurgiões dentistas falam que não houve uma convocação correta para que todos pudessem comparecer, eles não divulgaram isso de maneira ampla, como a gente mostrou na reportagem. Ele fala aqui que a manifestação da Comissão de Tomada de Contas, bem como a decisão unânime do plenário do CRO, já haviam sido exaradas e ambas aprovadas nas contas de 2022. A fim de cumprir o rito procedimental, as contas foram submetidas e reprovadas, como a gente mostrou aí, pela Assembleia Geral, momento em que dos 20 participantes presentes, 5 votaram pela aprovação, 4 se abstiveram ao voto e 11 votaram pela reprovação. Então, antes de encaminhar o processo ao Conselho Federal de Odontologia, isso aí é o conselho que cuida de maneira nacional dos cirurgiões dentistas e de toda a classe odontológica, conclusiva sobre as contas, buscando atender ao princípio da moralidade administrativa e ao princípio democrático da deliberação. O que a gente consegue entender, Vicente, a verdade é que é difícil, né, para a gente entender e passar essa informação aí o mais claro possível para quem nos assiste, é que eles falam que sim, foi realizada essa prestação de contas, que também houve a reprovação e que tudo está sendo o quê? Investigado. Vicente, a gente vai continuar acompanhando todo esse desenrolar dos fatos, tanto também a investigação referente ao Ministério Público, porque durante as entrevistas que eu fiz, esses médicos, né, na verdade esses dentistas, eles falam que eles já pegaram todas as denúncias e levaram tanto para a Polícia Civil, também as ameaças, quanto para o Ministério Público. Agora o Brasil Urgente, claro, vai ficar de olho nessa história e vai mostrar tudo com exclusividade aqui no Brasil Urgente. Olha, em relação aos termos técnicos, o que precisa ser esclarecido, né, da prestação de contas, isso, né, eu nem vou botar muito em pauta, porque isso a Justiça vai decidir, vai analisar através do Ministério Público. O que mais me preocupa é o que eu disse agora, o que mais me preocupa, tá, que isso seja esclarecido sim. Né? A prestação de contas é feita, é claro, de uma forma transparente para que todos ali
vejam o que acontece realmente dentro do conselho, os gastos. Parece que tem gastos aí absurdos até mesmo com pedágios. O que está em depoimento de cirurgiões dentistas, que eles chegaram a observar nessa prestação de contas. Coisa absurda mesmo. Agora, não é esse é o ponto que eu estou querendo pegar, né? O grande ponto que eu senti nesse caso todo é um grupo, né, que pode estar sendo formado dentro do Conselho Regional de bandidos. Bandidos. Porque eles chegaram a ameaçar a vida, não só, acho que dessa doutora, mas também da filha dela e de outras pessoas. São ameaças que viraram caso de polícia. Como que um cara, simplesmente, ou uma mulher, não sei, né, de forma anônima, manda uma ameaça dessa forma aqui? A Jordana leu a outra ameaça, fora essa que foi exibida na reportagem. Você mexe com o que não deve, que eu vou mexer com o que você mais ama. Olha que coisa absurda, absurda de você, pelo menos, imaginar que exista num Conselho Regional de Odontologia, né? Bandidos, possivelmente instalados, né, enraizados, dentro do CRO aqui em Goiânia, em Goiás. Ora essa. Como assim? Agora nós vamos ter crime organizado dentro de CRO ameaçando dentistas e família de dentistas? Aí já ultrapassou todos os limites. Nós vamos, sim, ficar em cima desse caso, nós vamos falar com o delegado responsável, nós vamos falar com o Ministério Público e vamos ver o que está acontecendo. Porque essa pessoa aqui precisa ser encontrada. Esse covarde, ou essa covarde que mandou essa mensagem, essas mensagens de ameaça, precisam ser encontrados. Se é um, se é dois, se é três, se é um grupo, que seja. Precisam ser encontrados e punidos por isso. O que não pode é achar que vai usar um número de forma anônima e ameaçar as pessoas, né, para não esclarecer. Se já há uma ameaça como essa, é porque alguma coisa tem. Macaco no galho deve ter, né? Se há algum tipo de ameaça, é porque alguma coisa querem esconder. Concorda comigo ou não? Se não, esclarecia tudo. Colocava panos limpos. Agora, ameaçar dessa forma, né, aí o negócio já virou, né? O caldo já entornou e eu tenho certeza que a polícia não vai deixar isso para trás e vai dar uma resposta rápida. Até mesmo você vê aí, né, os nossos juristas, os promotores aí do Ministério Público, ver uma mensagem como essa aqui e se abster. Isso é impossível. Isso é bandido, isso é coisa de bandido, criminoso e crime organizado. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. A Wérida vai vir com